A gente vai trazer também direto lá com a nossa equipe todas as informações para você deste pós-jogo. Repercute deste resultado do Flamengo, começando a sua caminhada na Libertadores com um empate fora de casa. Beijos, amigos, bem-vindos. Renato, Zupac, prazer estar com vocês aqui neste pós-jogo de Libertadores. Começou, hein? Tudo bem, Glauciane? Pô, eu não escapo de você nem na internet, mas... Vocês perderam a hora hoje, hein? Exato, a gente chega mais tarde, mas a gente chega. Ele não quer contar, Zupac, mas está em contrato. É lógico, tá? é verdade. Ele fala, não vou sem a minha parceira. Sem Tá em Glaucia, contrato. sem Sandro no piloto também. Sem Sandrão, enfim, é isso. Mas estamos aí, vamos falar desse jogo. Acho que sensação ruim no final. Acho que no fim das contas o saldo é negativo. Acho que o rubro-negro que está com a gente tá meio pistola, tá meio bravo. Mas a gente vai falar um pouco do jogo, analisar. Tem coisas boas que a gente viu, principalmente no primeiro tempo. Mas vamos dizer assim, a minha chamada era um jogo bem ganhável. E ficou mais ganhável ainda. E o Flamengo conseguiu não ganhar o jogo ganhável, hein, Zupac? Esse é o ponto, companheiros. Muito bom estar com vocês, com o Fã de Esportes. Havia uma expectativa muito grande pela estreia do Flamengo. A gente falava até no Abre o Jogo, no pré, que o Flamengo ele chega para a Libertadores como o maior favorito, porque é o melhor time do continente no papel e agora tem uma comissão técnica à altura, um trabalho que anda muito bem. Então eu esperava mais do Flamengo hoje, não só em termos de resultado, mas em termos de jogo também. Porque a gente pode separar o jogo em vários pedaços. A gente pode pegar o primeiro tempo e dividir ele no começo, onde o Flamengo criava chances, e do meio para o fim, o Milionários criou muita chance. Muita chance. E no segundo tempo, o Flamengo começou melhor controlando, depois da expulsão e do 1-0, era ponto final, ganhou o jogo. E o Milionários jogou com 10 como estava jogando com 11. Então, de uma forma geral, a atuação do Flamengo me decepcionou. Ela foi, em vários momentos da partida, parelha a do Milionários. E não era para ser, porque o Flamengo é substancialmente melhor que o Milionários. Então, no fim, pelo que foi o jogo, pelo que foram os 90 minutos, o empate ficou justo. O empate ficou justo e eu esperava mais do Flamengo em termos de performance. Olha aí, ó, a nossa transmissão lá direto do estádio lá na Colômbia. Começou um chuvão agora no fim do jogo, hein, turma? Caiu o mundo. E a turma tá acompanhando a gente também aí na nossa live, vai mandando o seu recado, falando aqui pra gente. Importante, deixa o like, rapaziada. Pelo amor de Deus, se não deixar o like, não chega pra mais gente. Nós não pede nada pra vocês, é de grátis. Nunca pedi então, nada. Faz a boa e vai devagar. For pra xingar, xinga os jogadores do Flamengo. Não, a turma que jogou mal. A turma tá nessa sensação de decepção mesmo, ó. Tem o Ryan, o Newton Borges, a turma falando que foi uma vergonha essa estreia, falando do Tite, já li outros comentários aqui dizendo que ele mexeu mal, o Celão falando que ele mexeu mal também, enfim, o sentimento do torcedor do Flamengo é isso, de uma estreia frustrante, a turma chamando de vergonha, de um Tite que mexeu mal, né? Começou ali com mudanças nessa equipe titular hoje, mexeu na zaga também, em uma das laterais, enfim, teve que o De La Cruz que, né, com uma virose, né, com febre, o pessoal anunciou antes da partida também, foi uma baixa importante para esse time, enfim, aí o Tite também teve que mexer nessa posição, mas a sensação da galera aqui, a bronca ficou muito por conta disso, inclusive as mexidas durante o jogo, o pessoal questionando a saída do Pedro, né, que sai um pouco depois de ter cobrado o pênalti. Ele coloca o Luiz Araújo e centraliza o Bruno Henrique. É isso. Que, teoricamente, assim, tá vendo? Essa questão de certo ou errado, tem muito a ver com o resultado. Sim. Porque, teoricamente, você ganhou um pouco mais de campo pra atacar a profundidade. O Bruno Henrique é um cara com mais arranque, é um cara que ataca espaço melhor que o Pedro. Então, entendeu? Acho que é uma mexida que... O que me pegou muito, eu acho que o resumo que o Zupac faz... Por que eu falo que foi um jogo que era um jogo ganhável? Até os 25, 30 do primeiro tempo, tinha muito espaço pro Flamengo jogar. Sim. O Flamengo fazia um negócio muito interessante, que era atrair o Milionários, saía com a bola pelo meio, inclusive por isso o Igor Jesus sai, porque ele, em alguns momentos ele sentiu um pouco de girar e fazer a bola rodar. Por característica. Por característica. Eu acho que fisicamente ele foi muito bem no primeiro tempo, ele se impôs nos duelos, fez um jogo, acho que na questão defensiva muito bom, e é um bom menino, acho que é um menino que ainda vai crescer bastante, só que o Tite tira ele justamente por isso, porque pro Alan dá um pouco mais de influência. E a entrada do Alan pra mim foi positiva, acho que o time controla mais, o Alan entrou com muita pegada também. Até os 25, 30 era um Flamengo que tinha espaço.
um Flamengo que conseguia superar as primeiras linhas de marcação do Milionários. Porque o Milionários é um time que tem dificuldade de compactar. Sim. O campo é sempre muito grande pro Milionários. Sim. Então, a hora que ele atrai o Milionários e consegue construir desde trás, teve um lance no primeiro tempo que o Flamengo começou uma construção curta, foi até apertada. Esse lance eu já tô até E lembrando. aí, a hora que a bola para no Pulgar, o Pulgar tem uns Ele 30 conduz a metros bola. pra correr. Ele Parecia o conduz futebol dos anos 80. a linha defensiva correndo pra trás e tal, faltou. Decidir melhor acabar, melhor as jogadas. O lance do Vinha é bizarro. Não dá, mas ele é canhoto. Não, gente. Futebol atual. Vamos ouvir o Pedro? Bora. A gente veio pra tentar a vitória. Infelizmente, ele acabamos cedendo, né, um gol, né, com a mais paciência, continuar, né, fazendo, né, bons desempenhos para tentar a primeira colocação no grupo. Que qualidades tuvo equipo do Milionários? Manuel Campin, na Colômbia, trazendo os desdobramentos dessa partida. Muita gente ainda lembrando a questão de altitude também, se isso tem influência, se pegou um pouco. Talvez tenha... Em alguns momentos até a gente conversava, né, Rê, antes de começar aqui inclusive o que eu ia terminar meu raciocínio era isso. Tinha espaço, Pedro chegou, vai. o Flamengo jogava com espaço e tinha uma estratégia de jogo legal de atrair pra depois atacar. Ô, mãe, eu tô no ar, depois eu te ligo. Segura aí, dona Isildinha. Tá complicado. Já ele liga, hein? Mas é que eu não tava de tarde, acho que ela tava preocupada, o que aconteceu Não, com ele, segura aí, chegou dona Isildinha, atrasado. umas 10h30 ele dá um alô aí. Mas depois dos 25, 30 minutos eu tive a impressão que fisicamente também o Flamengo parou de competir. Eu acho que os dois volantes pegando muito, acho que foi o Pulgar, inclusive, o lance do gol do Milionários é excesso de vontade, que ali é só você cercar. Deixa o cara aí, para ali, meu. Acho que foi um erro dele, o come que ele tomou. Mas eu acho que em algum momento pode ter pego um pouco da altitude. Eu acho que pra reta final do primeiro tempo, que o primeiro tempo termina num Deus dos acuda, né? Especialmente, e aí eu acho que esse é o principal ponto negativo do Flamengo no jogo. E isso foi do primeiro tempo até o fim do jogo, que foi a marcação no lado esquerdo da defesa do Flamengo. Durante todo o jogo, o Milionários encontrou por ali e o Alberto Gameiro trocou peças no segundo tempo, mas no primeiro tempo, principalmente, o Milionários encontrou muito caminho para jogar pela direita, o lateral passando muito, o Catanho, que era o meia que jogava pela direita, vindo para dentro, buscando os dois centroavantes, o Vinha com muita dificuldade para marcar, e o Flamengo sofreu bastante. Só para a gente ter uma ideia, o primeiro tempo terminou em finalizações 13-3 para o Milionários. Perderem finalizações por 13-3 no primeiro tempo para ninguém. Isso mostra como foi um jogo de pouco controle durante boa parte, e o Milionários, pelo seu lado direito, machucando bastante o Flamengo. O Matias Vinha, defensivamente, teve muita dificuldade para conter os colombianos. O pessoal participando aqui com a gente também, vai mandando o seu recado, deixando o seu like. Perdi aqui, Renato, acho que era a Adriana que tinha mandado para você. Já deixei o like aqui, a Adriana Lima, ela tinha respondido para você, você pediu. E quem não deixar like aí não vai para classificar na próxima fase do Libertadores. Então, olha aí, olha a ameaça, minha gente. Brava. Tem o Jorge Luiz chegando, o Rodrigo Rodrigues, olha aí, ó, aqui o pessoal questionando muito a atuação do Vinha hoje. Também é um ponto a ser discutido. E nesse primeiro tempo, nesse começo de jogo em que o Flamengo vai muito bem, como a gente conversava aqui, até o Bruno Henrique, que também foi uma novidade entre os titulares hoje, aproveitando aquele modo Bruno Henrique de ser. E aí ali eu achei que fosse ser um grande trunfo do Flamengo. Mesmo pensando nisso, poxa, a gente tem uma altitude, pode ser que canse mais, enfim, mas ele fez muita coisa ali no início do primeiro tempo, com aquela liberdade com aquela liberdade de partir para cima, como é característica dele, enfim, mas também algumas oportunidades. Aí depois... A primeira chance do jogo, a primeira foi a do Matias Vinha, que o Vinha perde, aliás, num cruzamento do Bruno Henrique, um cruzamento perfeito para dentro. A bola do Cebolinha pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique dá ajeita e o Vinha pega de direita. Sim. E na sequência, minutos depois, o Arrasca faz uma jogada maravilhosa, costura a zaga, e a bola sobra pro Bruno, que passa que nem uma flecha, bate certinho. Que é uma dessas... Eu acho que é aquela jogada que você falou que aperta um pouquinho e o Flamengo consegue. Eu acho que termina nisso, né? Agora, eu ainda... me dá a impressão de estar um pouco torto em campo o Bruno pela direita. Porque ele é um cara muito definidor. Ele é um cara que define muito a jogada. E como ele é destro, ele estando na esquerda, ele está sempre virado pro gol para definir. Né? Pela direita teve essa que ele bateu cruzado e o goleiro Monteiro acabou espalmando. Mas ele fica sempre menos perto de fazer um gol pela direita do que pela esquerda. Só que pela esquerda o Cebolinha, de fato, faz uma temporada melhor e é o dono da vaga. Mas não achei que foi mal o Bruno Henrique. Gostei do Bruno Henrique, embora não seja o lado onde eu prefiro vê-lo jogando.
A gente está aí no ar com os melhores momentos dessa partida já para você. A gente vendo essa chegada do Flamengo, esse lance, o pessoal chegando aqui conosco também, amigos. Agora, uma estreia que fica decepcionante, como nós já dissemos, o Flamengo sendo vazado, né? O que não tinha acontecido nessa temporada ainda, este time principal. Levou esse gol do Milionários e fica aquela questão, né? Esse início de temporada, o Flamengo que jogando o Carioca, fazendo a campanha que vem fazendo, enfim. Foi o primeiro grande teste esse jogo na Libertadores, ou a gente já pode pegar os clássicos também dentro do Carioca? E não, era um jogo que também o Flamengo desempenhou, já eram os seus primeiros grandes testes nessa temporada, ou pelo conjunto da obra. Estreia em Libertadores. A zona de conforto para um teste importante que é em Libertadores. Eu acho que isso é importante. Nesse primeiro teste, o Flamengo não jogou bem dentro do seu parâmetro. Poderia ter vencido ainda assim, mas dentro do seu parâmetro não jogou bem. E acho que é construção. Eu entendo que os torcedores que estão aí no nosso chat falando que é vergonha, etc e tal, embora eu não concorde, mas eu entendo o sentimento, porque há uma empolgação com o começo de ano do Flamengo, e aí o torcedor entende que o Flamengo vai passar o carro em todo mundo, porque ele é melhor que todo mundo. Sim. Mas o futebol não é assim, né? E a Libertadores, por mais que exista um desnível grande entre brasileiros e os times dos outros países, é um torneio chato de se jogar, né? E é o primeiro jogo, e é um jogo fora de casa, com altitude, com um time mexido em posições estratégicas. O De La Cruz é um cara estratégico no meio campo do Flamengo. Então, que não tem outro cara hoje não com tem. O Gerson fora Isso. com a mesma característica, porque pra mim eles são, apesar de serem diferentes, eu acho que são caras assim que, vamos dizer assim, têm suas semelhanças, questão do ritmo, a questão do quanto cada um percorre de campo, enfim. Tanto é que eu acho que a opção pelo Igor Jesus foi de, claro, defensivamente você sustentar um pouco mais um time fora de casa, mas também por aproveitar fisicamente a questão do Igor, do Jesus, que é um cara que tem estatura, tem bola aérea forte também. Roubar a bola mais na frente. Roubar a bola, e é um cara que, vamos dizer assim, cadencia mais que o De La Cruz, por exemplo. É um cara que poderia ali, em alguns momentos, tirar a velocidade do jogo, que numa altitude é ruim se jogar na correria, e colombiano tem essa característica de acelerar, de tentar sempre colocar um ritmo muito alto. Agora, de verdade, eu entendo toda essa questão da torcida estar chateada, e é normal porque realmente era, como eu falei no começo da live. Contra 10 ficou ainda mais, só que se tem algo que incomodou o Tite, que eu tenho certeza que ele deve estar pé da vida em vestiário agora, é a questão do controle. Sim. O jogo virou muito solto, muita trocação, e isso não é característica do Tite. Ele abomina isso tira ele do sério completamente. E a gente viu um final de jogo com o Milionário chegando, o Flamengo chegando, cai lá, e aí você se coloca num risco que não é muito desnecessário para a situação que o Flamengo está como time e dentro do jogo também. Edson Silva, Maria José, Ricardo Luiz, o Aloysio Gonçalves, Fagner, muita gente aqui com a gente. Jailton, vai dando like aí também.